Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Moremos Lahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anuncim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana para trazermos a primeira leitura, a primeira aliá da Parashá que estaremos estudando esta semana, Parashá Matot Masei, ou seja, este dia, essas duas parashot juntas são chamados Nehubarot. Então, nós estaremos estudando esta semana e também no Shabat. No Shabat, nós estaremos concluindo a leitura do livro de Bamidbar. Então, nós estaremos durante esta semana com uma leitura mais extensa, porque nós vamos estar estudando as duas últimas parashot do livro de Bamidbar, Números. Então, nós estaremos lendo a parashá Matot e Masei, 42 e porção 43. Então, e assim, concluindo a leitura do livro de Bamidbar Números. Então, hoje é dia 28 do mês de julho do ano de 2024 e pelo calendário gregoriano judaico, dia 22 do mês de Tamuz do ano de 5784, estamos vivendo o momento das semanas de luto, as 3 semanas que começaram no dia 17 e vai até o dia 21, até dia 20 de Ave, ou melhor, dia 8 de Ave, dia 9 de Ave, estaremos então voltando a fazer o jejum. Então hoje nós iniciamos a leitura da primeira aliá da Parashá Matot e Masei. Então queremos aqui deixar o nosso shalom. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. Queremos deixar aqui os nossos votos de parabéns a você que hoje, dia 28 do mês de julho, está completando mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos. Vamos então à leitura. Como eu disse, são leituras mais extensas, pelo fato de estarmos estudando duas parashot juntas. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko ha'amin venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que ordenou o Eterno. Quando o homem fizer um voto ao Eterno ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará a sua palavra, como tudo que saiu de sua boca, assim fará. E quando uma mulher fizer um voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e escutar seu pai seu voto, e a abstinência a que ela se obrigou, e calar-se para com ela seu pai, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda a abstinência a que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir seu pai no dia em que escutou todas as suas promessas e suas abstinências a que se obrigou, não se afirmarão e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. E se ela ficar comprometida igualmente em casamento, ainda sob seus votos ou declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu noivo, ouvindo-os calar-se para com ela, no dia em que ouvir, afirmar-se-ão os votos dela, e a abstinência a que se obrigou a si mesma se afirmará. E se seu noivo a impedir no dia em que a ouvir, e anular o voto que tinha sobre ela,
e a declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Eterno a perdoará. E promessa de viúva ou divorciada, tudo o que se obrigou se afirmará. E se na casa de seu marido prometeu ou se obrigou com ela e não alguma abstinência com juramento, e escutar seu marido e calar para com ela e não impedi-la, afirmar-se-ão todas suas promessas e toda a abstinência a que se obrigou a si mesma se afirmará. E se o seu marido as anular no dia em que as escutou, tudo quanto saiu dos lábios dela, assim como promessas e abstinências a que se obrigou, não se afirmarão. Seu marido as anulou e o Eterno as perdoará. Toda promessa ou todo juramento com que ela se obrigar para afligir a sua alma, seu marido os confirmará ou anulará. E se calar para com ela seu marido até findar o dia, confirma assim todas as suas promessas ou todas as suas abstinências que ela se obrigou. Confirmou-as porquanto se calou para com ela no dia em que as escutou. E se as anular depois de tê-la ouvido e confirmado, ele levará o pecado dela. Esses são os estatutos que ordenou o Eterno a Moshe entre o homem e sua esposa, sua mulher, entre o pai e sua filha na mocidade dela em casa de seu pai. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois será juntado a teu povo. E falou Moshe ao povo, dizendo: armai-vos alguns de vós para o exército, e estes que saiam contra Midian, para fazerem a vingança do Eterno contra Midian, 1000 homens por tribo de cada uma das tribos de Israel, enviareis ao exército. E foram entregues dos midianitas de Israel 1000 por tribo, 12.000 armados para o exército, e enviou-os Moshe para o exército de cada tribo 1000. A estes e a Pinehas, filho de Elazar, o sacerdote, com os objetivos sagrados e as trombetas para o toque retenido em seu poder. E lutaram contra Midian, como ordenou o Eterno a Moshe, e mataram a todo homem. E aos reis de Midian mataram entre os que foram mortos a Evi, Requem, Atsur, Ahur, Reba, os 5 reis de Midian, e a Bilam, filho de Peor, mataram-no a espada. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres de Midian e suas crianças, e a todos seus animais, a todo seu gado e a todos seus haveres tomaram, e todas as suas cidades, com as suas moradas e todos os seus palácios queimaram a fogo. E tomaram todo o despojo de toda presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram a Moshe, a Elazar, o sacerdote, a congregação dos filhos de Israel, os cativos, a presa e o despojo para o acampamento nas planícies de Moabe, que está junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayo lanu tabituhenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Parashá Matot Masei, Parashá desta semana que estaremos estudando, ela aborda nessas primeira aliá, ela vai abordar 2 assuntos. Primeiro assunto, ela vai tratar com respeito aos votos feitos tanto pela mulher solteira, pela jovem solteira, e também pela mulher casada. Então, no judaísmo, nós temos comentado e é sabido que no judaísmo existe a maioridade espiritual, que para o homem é 13 anos
e para a mulher, para a menina, é 12 anos. Então, toda menina, ao completar 12 anos, elas passam por uma cerimônia chamada Bat Mitzvah. E essa cerimônia isenta os seus pais de toda a responsabilidade. E no Bar Mitzvah, isenta o menino, o pai do menino, né, quando este completa 13 anos de idade. Bem, a isenção que esse menino dá aos seus pais é no que diz respeito à responsabilidade que o pai tinha sobre seus filhos no ensinamento da Torá, falar sobre Torá, ensinar a Torá, os mandamentos. O pai, ao chegar à idade de seus filhos, ele está isento. Tudo quanto a criança tomar de decisão é de responsabilidade dela. Então, ela pode seguir o judaísmo ou pode, amanhã depois, deixar de seguir o judaísmo. Então, é uma decisão dela. O pai, a mãe fizeram a sua parte. Mas isto não isenta a criança de suas responsabilidades como filho, né? Como filhos, e principalmente filhos menores de idade, os filhos que ainda estão em casa de seus pais, têm suas responsabilidades em respeito e a tudo quanto é determinado pelos pais. Então, o que nós vimos aqui no caso de um voto, né, de uma jovem solteira, uma moça está na casa de seus pais, ela é solteira, ela não tem marido. Então, ela resolve fazer um voto, um voto de abstinência, né? Então, por exemplo, ela faz um voto, ela vai dizer, olha, por um mês eu não vou beber vinho. Bem, se o pai ouvir este voto, ele deverá anular, quando este achar que este voto de abstinência não deverá ser realizado pela filha. Então, quando a filha fazia algum voto e que o pai achasse que não estivesse de acordo, ele poderia anular o voto. Ele anulava, ele ouvia, ele anulava. Caso ele não ouvisse, e ela então, aquele voto se validaria e a responsabilidade era dela em cumprir aquilo que ela prometeu. No caso, como nós vimos na leitura aqui, da mulher que era casada, ela também não podia fazer nenhum voto de abstinência sem que comunicasse o seu marido. Por exemplo, a mulher não poderia fazer um voto de abstinência de não ter relação sexual com seu esposo. Eu vou ficar um mês sem ter relação para me santificar, para me elevar a minha alma. Não, isso não poderia fazer. A mulher não poderia fazer nenhum voto de abstinência, seja a nível sexual, seja de qualquer nível, sem o consentimento do marido. Então, já diferente da mulher viúva e da mulher que eram separadas, como elas não tinham maridos, então elas eram responsáveis pelos seus votos. Então, neste caso, todos os votos feitos por uma viúva ou uma mulher separada se confirmam porque não tem o marido, né? Ou no caso até da noiva também, né? Uma vez noiva, o noivo também seria já um casamento praticamente realizado, né? O noivado. Nós estamos falando de outros tempos, estamos falando dos dias de hoje. Mas as comunidades, pelo menos dentro do judaísmo, procuram seguir todas as normas da Torá. Noivado é uma preparação para o casamento, não dá direito de se ter relação sexual e nenhuma intimidade, porque não existe um casamento, existe apenas um período para se conhecer. Então, qualquer relação que ocorra seria um pecado cometido de transgressão da Torá. Então, a jovem solteira tinha que consultar o pai, a noiva consultava o noivo e a esposa o seu marido. Então, ela não poderia fazer voto sem ter a
concessão do seu marido, seu noivo ou do seu pai. No caso da viúva, então, seria diferente, ela poderia fazer porque ela não tem marido, ela não tem esposo, e enquanto ela estiver viúva, logicamente, caso ela venha ter um casamento ou uma mulher separada, então a lei também estará em vigor para ela. No mais que estudamos aqui, fala sobre o Eterno, então, fala a Moshe, para vingar os filhos de Israel dos midianitas, né? E aí, então, nós vamos estar falando mais a respeito de tudo o que aconteceu. Ficamos por aqui para que no nosso vídeo não fique muito extenso e que Hashem, nosso Deus, então, nos abençoe grandemente, que tenhamos uma ótima semana, seja uma semana repleta de grandes conquistas, realizações, que o Eterno os abençoe e vos guarde, os livre de todo mal, de todo perigo. Boker Tov, muito bom dia, Shalom Lekulam e Shavuot Tov, Shalom Shalom.